A noite parecia respirar por conta própria. No Blue Dragon 46, cada feixe de luz azul cortando o salão dava a sensação de que algo grandioso estava prestes a acontecer, como se o destino do cinema coreano estivesse esperando, silencioso, para ser reescrito. A KBS Hall estava lotada, um mar de câmeras, flashes incessantes e vozes ansiosas que ecoavam entre as paredes históricas do prédio. Ainda era cedo para prever, mas todos sentiam, aquela seria uma noite que ninguém esqueceria. E no centro de tudo, sentados lado a lado na fileira mais observada do salão, estavam eles, Bin e Son Ye-jin, o casal que já havia conquistado milhões dentro e fora das telas, agora prestes a viver um capítulo que nem os melhores roteiristas ousariam imaginar. Os dois chegaram discretos, mas o silêncio que tomou conta do tapete vermelho quando surgiram foi quase palpável. Son Ye-jin, com o cabelo preso em um coque elegante e um vestido prateado que refletia suavemente as luzes, parecia flutuar. Bin, impecável em seu smoking escuro, caminhava ao lado dela com a postura de um homem que carregava uma história inteira nos ombros, e ainda assim sorria como se fosse capaz de acalmar qualquer tempestade. Quando as câmeras se aproximaram demais, Jin inclinou-se e murmurou algo no ouvido do marido, fazendo-o rir discretamente. Talvez fosse nervosismo, talvez fosse a familiaridade de dois artistas que haviam se apoiado tantas vezes ao longo da carreira. Mais tarde, nos bastidores, ela admitiria baixinho: nunca imaginei que esta noite se tornaria inesquecível para nós dois. Mas naquele momento, ninguém sabia o que estava prestes a acontecer. A cerimônia avançava entre performances, homenagens e discursos emocionados. As categorias técnicas foram anunciadas, aplausos ecoaram, as luzes mudavam de tom conforme cada prêmio encontrava seu dono. Mas, quando o relógio se aproximou da hora mais aguardada, o ar pareceu pesar. Os apresentadores subiram ao palco para anunciar o prêmio de melhor ator. E então, como se o mundo inteiro estivesse reunido dentro daquele salão, um silêncio repentino cobriu o ambiente. Até os flashes diminuíram. Os nomes dos indicados apareceram na tela gigante, e as câmeras capturaram cada microexpressão dos rostos conhecidos. Bin respirou fundo, mas sem demonstrar tensão. Jin, porém, o olhava com uma intensidade que só alguém que conhece profundamente o outro poderia reconhecer. Sua mão tocou a dele, um gesto pequeno, mas cheio de significado. O apresentador abriu o envelope. Um segundo de quietude. Depois, a explosão que desfez o ar imóvel. Bin. O nome ecoou pelo salão como se tivesse sido lançado ao vento com força suficiente para atravessar fronteiras. O público levantou imediatamente. Uma onda de aplausos e gritos tomou conta da plateia. Son Ye-jin levou as mãos à boca antes de sorrir, os olhos brilhando com orgulho. Bin piscou por um instante, como se estivesse confirmando para si mesmo que não era um sonho, e então se levantou, respirando fundo para conter a emoção. A caminhada até o palco parecia interminável, mas cada passo carregava a lembrança de noites de gravação, feridas no corpo, momentos de dúvida e a inabalável disciplina que sempre o caracterizou. Quando finalmente recebeu a estatueta, passou a mão suavemente pelo prêmio, como quem acaricia algo precioso. Ele fez uma pequena reverência antes de encarar a plateia. Sua voz, quando saiu, estava firme, mas embargada de emoção. Este prêmio não é apenas meu. É um pedaço da minha jornada, da minha família e de todos que acreditaram em mim. As palavras ecoaram pelo auditório de maneira íntima, quase como se ele estivesse falando diretamente com cada pessoa ali presente. Mais tarde, o diretor de Arbin revelaria que Bin mergulhou tão profundamente no papel que vivia como An Jung-geon até mesmo fora das filmagens. O ator havia perdido peso, mudado a postura, reformulado seu tom de voz e, sobretudo, assumido a dor interna de um homem que carregava o peso de sua nação. O esforço tinha deixado marcas visíveis, olheiras profundas, um caminhar mais lento nos intervalos das gravações e longos momentos em que ele preferia ficar sozinho para manter a conexão emocional com o personagem. Não era apenas atuação, era entrega, sacrifício,
Arte na forma mais pura. Enquanto o público continuava aplaudindo, as câmeras focaram na reação de Son Ye-jin. Ela parecia conter lágrimas. Sua expressão revelava orgulho genuíno. Era como se, naquele instante, ela visse todo o esforço do marido ganhar forma diante de milhões de pessoas. E talvez por isso seus olhos não desgrudaram dele nem por um segundo. Quando Yoon Bin encerrou o discurso agradecendo aos fãs, à equipe do filme e à sua maior fonte de coragem, ele olhou diretamente para ela. Um olhar silencioso, íntimo, carregado de histórias que só os dois conheciam. O torno de Yoon Bin ao assento foi igualmente emocionante. A plateia o saudava como um herói cinematográfico. Ele segurou a mão da esposa assim que se sentou, e ela respondeu com um aperto suave que dizia mais do que qualquer palavra poderia dizer. Era o tipo de gesto que não precisava ser explicado, era amor, cumplicidade e reconhecimento silencioso de uma batalha vencida. Mas aquela noite ainda estava longe de terminar. Mesmo que o público já estivesse em êxtase com o momento, havia uma sensação no ar de que algo ainda maior estava por vir. Uma eletricidade discreta vibrava entre os convidados, uma expectativa luminosa que crescia cada minuto. As redes sociais explodiam, hashtags relacionadas ao casal já ocupavam os primeiros lugares nos trending topics da Coreia, do Japão e de vários países da Ásia. Alguns veículos começaram a chamar o acontecimento de um marco cinematográfico, enquanto jornalistas especulavam nos bastidores se aquilo poderia anunciar uma mudança na história dos prêmios coreanos. Son Ye-jin observava tudo isso em silêncio, como se estivesse se preparando para algo que só ela intuía. Seus dedos deslizavam levemente pelo tecido do vestido, seus olhos acompanhavam cada movimento no palco com atenção absoluta. Não era a primeira vez que ela concorria ao prêmio de melhor atriz, mas havia um peso emocional diferente naquela noite. Talvez pelo papel intenso que interpretara. Talvez por sua volta triunfal ao cinema depois de se tornar mãe. Talvez porque, pela primeira vez, estava vivendo essa experiência ao lado do homem que compartilhava sua vida. Fosse qual fosse a razão, o resultado era claro: ela estava tomada por uma energia singular, uma mistura de calma e tempestade interna. O público não sabia, mas nos bastidores, antes de a cerimônia começar, Jin havia confidenciado a um membro da equipe: independentemente do resultado, esta noite já é especial para mim. Palavras simples, mas carregadas de sinceridade. No entanto, ninguém podia imaginar que essa noite estava prestes a se transformar em algo ainda mais grandioso, algo que mudaria para sempre o nome do casal na história do Blue Dragon. E assim, com o triunfo de Yoon Bin ecoando no salão, com fãs gritando do lado de fora e jornalistas correndo para registrar cada detalhe, o Blue Dragon 46 avançava para seu momento mais aguardado, o anúncio da categoria de melhor atriz. A tensão aumentava. As luzes diminuíam, e Son Ye-jin respirava fundo, sem imaginar que o destino estava preparando para ela o segundo momento mais inesquecível daquela noite histórica. As luzes diminuíram lentamente, mergulhando o salão em um tom suave de prata e azul. O ar pareceu ficar mais frio, mais denso, como se cada molécula tivesse parado para observar o que estava prestes a acontecer. Era a hora. O prêmio de melhor atriz, uma das categorias mais aguardadas da noite, estava prestes a ser anunciado. A câmera aproximou-se de Son Ye-jin. Ela respirou fundo, mantendo a postura tranquila, mas havia algo em seu olhar que denunciava uma emoção maior. Talvez fosse a lembrança do caminho árduo até ali, ou talvez fosse simplesmente o fato de viver aquele momento histórico ao lado do homem que já havia acabado de fazer história minutos antes. Ao redor dela, colegas a observavam com carinho e respeito. Ninguém imaginava o que viria a seguir. Os indicados apareceram na tela, nomes poderosos. Países que carregavam projeções internacionais, mulheres cuja presença sozinha já dominava qualquer cena. A plateia aplaudiu cada uma delas. Mas, quando a imagem de Ye-jin surgiu, houve algo diferente. Não foi apenas aplauso, foi vibração. Um som mais caloroso, mais intenso. Se todos ali reconhecessem o peso da sua performance e a importância daquele retorno ao cinema. Era um apoio silencioso,
mas forte o suficiente para estremecer o ambiente. O apresentador abriu o envelope. As câmeras capturaram cada microexpressão de Yi Jin, o pequeno piscar de olhos, os lábios levemente pressionados, as mãos entrelaçadas sobre o colo. O silêncio era tão absoluto que até os operadores de câmera pareciam conter a respiração. Então aconteceu. Yi Jin, o nome dela explodiu pelo salão como um trovão. Houve um segundo de choque coletivo, seguido por uma onda de aplausos tão poderosa que fez o chão vibrar. A plateia levantou-se quase ao mesmo tempo, como se movida por um impulso único. Gritos, aplausos, lágrimas, tudo se misturou. Jin levou a mão ao peito, visivelmente emocionada. Ela piscou rapidamente, tentando conter a enxurrada de sentimentos que a dominava. Ao seu lado, Bin sorriu com orgulho que era impossível esconder. Seus olhos brilhavam, e havia algo profundamente terno em sua expressão, como se ele estivesse vendo um sonho da mulher que amava finalmente se materializar diante dele. E Jin levantou-se, mas antes de dar o primeiro passo, Bin segurou sua mão com força. Eles trocaram um olhar carregado de significado. Olhar que dizia tudo aquilo que não poderia ser dito em voz alta. Ele sussurrou: "Você merece isso mais do que ninguém." E então a soltou, permitindo que ela seguisse seu caminho até o palco, onde a aguardava o momento mais marcante de sua carreira recente. A caminhada dela parecia um filme. O vestido prateado acompanhava seus movimentos, iluminado pelos holofotes que a seguiam como se fossem atraídos pela sua presença. Quando recebeu a estatueta, Jin fechou os olhos por um instante, como se estivesse absorvendo cada segundo daquela vitória. E quando finalmente começou seu discurso, sua voz saiu trêmula, mas cheia de força. "Voltei para atuar como uma mulher mais forte, mais madura. E este prêmio me abraça como um recomeço." A plateia silenciou imediatamente. Frase, cada pausa, cada suspiro parecia carregado de emoção autêntica. E Jin continuou: "Depois do casamento, depois de me tornar mãe, eu pensei muito sobre quem eu era como artista. Achei que talvez o público tivesse mudado. Mas percebi que fui eu quem mudou. Este papel me devolveu algo que eu achava ter perdido: a confiança de que ainda posso viver 1000 vidas através da atuação." Havia lágrimas em seus olhos, mas ela não fugiu delas. Ao contrário, deixou que fizessem parte do momento. A sinceridade comoveu até mesmo outros indicados, que a aplaudiam com um respeito visível. Em determinado momento, ela olhou diretamente para o marido na plateia e, com a voz mais suave, acrescentou: "Obrigada por acreditar em mim. Quando eu mesma duvidei." Bin abaixou a cabeça, emocionado, enquanto os aplausos voltavam a encher o salão. A performance dela em Water Choice havia sido intensamente elogiada pela crítica. Ela interpretou uma mulher complexa, ferida, presa entre as obrigações sociais e a dor silenciosa de sua própria existência. Era um papel que exigia profundidade emocional, vulnerabilidade e força, tudo ao mesmo tempo. O público chorou com ela, sofreu com ela, e em certos momentos pareceu respirar com ela. Não era apenas atuação, era um retorno em grande estilo, digno de uma atriz da sua estatura. A sagração dos dois prêmios, melhor ator para Bin e melhor atriz para Son Ye-jin, criou um impacto imediato. As redes sociais colapsaram. Tags como número Binjin Blue Dragon e número momento histórico estouraram em vários países simultaneamente. Comentários emocionados chegavam de toda a Ásia, Europa, da América do Sul. Era como se o mundo inteiro estivesse assistindo a um daqueles raros momentos em que o amor, o talento e a história se encontravam de forma perfeita. Quando Ye Jin desceu do palco, Bin levantou-se para recebê-la. A plateia observou, emocionada, o abraço dos dois. Não era um gesto técnico ou preparado, era genuíno, caloroso, real. "Estou tão orgulhoso de você", ele disse, a voz baixa, quase inaudível. Ela sorriu com aquele brilho que tantas vezes encantou o público. "No fim do dia", respondeu ela, "ainda somos apenas duas pessoas que amam contar histórias." Os bastidores fervilhavam. Analistas corriam para registrar cada detalhe, fotógrafos tentavam capturar o casal lado a lado segurando seus prêmios. E ainda assim, em meio ao caos,
Havia uma aura de serenidade envolvendo os dois. Em uma entrevista rápida, Bin disse uma frase que rapidamente viralizou: "Ela é minha inspiração diária." Ver Li Jin receber este prêmio é uma alegria que palavras não descrevem. Enquanto isso, Yi Jin, ao ser questionada sobre como se sentia com a vitória dupla, respondeu com a voz suave, mas firme: "Nunca pensei que viveria isso. Em ser ao lado dele. É como se duas jornadas diferentes encontrassem o mesmo destino." Era impossível não perceber o simbolismo do momento. O casal que conquistou corações no cinema agora gravava seus nomes na história do Blue Dragon como o primeiro casal da era moderna a vencer simultaneamente os dois maiores prêmios de atuação da noite. Era mais do que uma vitória, era uma celebração do talento, da resiliência e da parceria artística e pessoal. A noite avançou com uma energia indescritível. Os dois, agora segurando suas estatuetas, caminharam juntos pelos corredores do salão. O som dos aplausos parecia segui-los, mesmo longe do palco. Em certo momento, enquanto se dirigiam a uma área reservada para fotos, Jin se apoiou levemente no braço do marido e comentou, sorrindo: "Sabe, acho que esta noite vai nos acompanhar para sempre." Bin sorriu de volta. "Ainda nem terminou", respondeu. De fato, não tinha terminado. Os dois posaram juntos, riram, cumprimentaram colegas, desceram aos funzé. Por alguns instantes, deixaram de ser as grandes estrelas do cinema coreano para se tornarem simplesmente um casal feliz que acabava de viver uma noite extraordinária. Quando finalmente deixaram o salão, ainda rodeados de frases e aplausos, havia algo quase poético na imagem: as mãos entrelaçadas, os olhos brilhando, as estatuetas reluzindo sob o clarão das câmeras. Aquela noite, Bin e Son Li Jin não apenas venceram, eles inspiraram, emocionaram e mostraram ao mundo que o amor, na arte e na vida, pode ser também uma forma de vitória. E enquanto caminhavam juntos rumo à saída, uma sensação se instalou no ar, a de que o Blue Dragon 46 não seria lembrado apenas como uma cerimônia de premiação, mas como o capítulo mais bonito da história de dois artistas que ousaram viver seus sonhos juntos.